Rádio Televisão Italiana. RAI Internacional. Programa em língua portuguesa para o Brasil. Jornal da Itália. Notícias da RAI Internacional. Tem abertura de jornal a corrida às eleições primárias para a Secretaria do Partido Democrático. Depositadas as candidaturas, há excelentes fumos e marcadas polémicas. Dura advertência do vice-primeiro-ministro italiano Francesco Rutelli, à esquerda radical decidida a dar luta sobre o Estado Social. Basta com as chantagens das minorias. Imigrantes tentam a fuga em massa do Centro de Permanência Temporária de Bari e outros duros confrontos com as forças da ordem que intervieram para impedir a fuga. Fome, falta de água potável e absoluta pobreza afligem 8 milhões de pessoas no Iraque. Faleceu em Roma Michelangelo Antonioni, o cineasta da incomunicabilidade e do mal-estar existencial. Mas passamos agora concretamente às notícias. Terminou esta segunda-feira à noite o prazo para depositar as candidaturas para a Secretaria do Partido Democrático em vista das eleições primárias do próximo dia 14 de outubro. O primeiro a entregar as assinaturas recolhidas em apoio da sua candidatura foi o Presidente da Câmara de Roma, Walter Veltroni. Quando estava prestes a terminar o prazo, foram apresentadas também as candidaturas de António Di Pietro e de Marco Pannella. Durante a noite, porém, o Comitê Eleitoral reunido na sede histórica da Oliveira, na Praça dei Santi Apostoli, rejeitou as candidaturas do ex-ministro e do líder radical. O chumbo chega para ambos motivado pela incompatibilidade. Se está no Partido Democrático, aderindo a ele, ou fundindo-se no seio da nova força política, à semelhança de quando chegaram os democratas de esquerda e a Margarida, ou então é impossível candidatar-se. Eu já estava preparado para esta situação, foi o comentário do líder radical, adiantando que tem a intenção de apresentar recurso. De expressa vontade de eliminar um concorrente verdadeiro e leal, fala António Di Pietro, que porém não tem a intenção de apresentar recurso. E adianta que, a propósito da sua presença na maioria com o passar do tempo e a mente tranquila, será necessário refletir sobre as reais motivações desta negação e assumir as inevitáveis consequências, inclusivamente acerca da oportunidade de permanecer ou não numa coligação por facto rejeita às pessoas. Basta com as chantagens das minorias, foi esta a advertência lançada pelo vice-primeiro-ministro Francesco Rutelli. O vice-primeiro-ministro defende o protocolo sobre o Estado Social, sobre o qual a esquerda da coligação é muito crítica e explica que os acordos já conseguidos não se tocam. Para a oposição, as divisões no seio da maioria são um problema para o país. Segundo Paolo Bonaiuti, porta-voz do Silvio Berlusconi, pode diz estar tranquilo porque a esquerda extremista levanta a voz e se agita, mas depois permanece no seu lugar. Não estão tranquilos por sua vez os italianos, que desejariam ter um governo mais sério, concluiu Paolo Bonaiuti. A Câmara dos Deputados aprovou esta terça-feira, com 291 votos favoráveis e 205 contrários, a resolução da maioria sobre o decreto de programação económica e financeira para o período compreendido entre 2008 e 2011. Dívida pública, Estado Social, crescimento sustentável e segurança são os pontos principais da resolução sobre o documento de programação económica aprovado no Palácio de Montecitorio. Um texto de 6 páginas que acolhe integralmente a resolução do Senado da passada quinta-feira, mas integra o texto com alguns elementos novos e trata aspectos já aprofundados em Palácio Madama, entre as quais as intervenções para modernizar a rede hídrica e prevenir as crises. O Centro-Sul, a revisão dos processos para aprovar o orçamento e o federalismo fiscal. São cerca de uma centena os imigrantes que na passada noite tentaram fugir do Centro de Permanência Temporária de Bari, confrontando-se com as forças da ordem, ferindo 8 agentes. Foi quanto divulgaram fontes da polícia, especificando que 6 clandestinos fizeram perder o seu rastro, tendo 4 ficado feridos na tentativa de fuga. O de Bari é um dos 11 centros de permanência temporária italianos. Começou a funcionar em 2006 e pode albergar 200 pessoas.
No Iraque, pelo menos 8 milhões de pessoas têm urgente necessidade de ajuda. Quem o diz é Oxfam, a organização não governamental inglesa. Do relatório apresentado esta segunda-feira emergem dados dramáticos. 28% das crianças é malnutrida, 70% dos iraquianos sofrem pela falta de água potável, enquanto 43% da população vive em absoluta pobreza. E a situação piorou desde 2003, desde quando os Estados Unidos atacaram o Iraque para derrubar o regime de Saddam Hussein. Muitas associações internacionais tiveram que limitar a sua presença no território por motivos de segurança. Trágico anúncio de surpresa da parte dos talibãs que, depois de ter comunicado o adiamento do ultimato sobre os reféns da Coreia do Sul para esta quarta-feira ao meio-dia, hora local, fizeram saber que assassinaram um dos 22 reféns que se encontram nas suas mãos. Para a libertação dos reféns, os guerrilheiros pedem a descarceração dos talibãs detidos nas prisões afegãs. Esta terça-feira de manhã, entretanto, uma patrulha de militantes italianos tinha sido atacada na parte oeste do país. Ninguém ficou ferido. Os tiros foram disparados no momento em que a patrulha estava a fazer um levantamento de terreno. A Alitalia continua em primeiro plano. O Ministério do Tesouro está a trabalhar para elaborar uma nova competição em versão soft para a privatização da companhia aérea italiana, e as expectativas para um novo round premiam o título que esta segunda-feira viveu mais um dia positivo na Bolsa. Após a subida de mais de 9% registrada na passada semana, ontem a sessão encerrou com um incremento superior aos 4%. O escotismo católico europeu celebra 100 anos esta quarta-feira e, por ocasião do aniversário, a Associação Italiana de Guias e Escoteiros Católicos vai ser recebida pelo Papa. No Circo Máximo de Roma festeja-se com um grande evento nacional, no qual está prevista a participação de 5 mil jovens que renovarão a sua promessa. O cineasta italiano Michelangelo Antonioni faleceu esta segunda-feira à noite na sua casa em Roma. Tinha 95 anos. Esta quarta-feira no Capitólio vai ser montada a Câmara Ardente. Michelangelo Antonioni enveredou no mundo do cinema nos anos 50, numa época de passagem que estava para deixar atrás de si o neorrealismo. Uma ruptura que Michelangelo Antonioni levará a cabo em 1954 com O Grito, filme no qual o cineasta mostra a sua capacidade de abordar os temas do mal-estar existencial e da incomunicabilidade, temas que aprofundará em seguida com películas da envergadura de A Aventura, A Noite e Deserto Vermelho. Em 1967 gira em Londres Grow Up, seguido em 1970 de Zabriskie Point e em 1972 de Professione Reporter. Uma trombose em 1980 privou da palavra Michelangelo Antonioni e afastou do set até 1994, quando, graças à colaboração com Wim Wenders, rodou o filme Al di là delle nuvole. Em 1995 foi-lhe conferido o prémio Oscar à carreira. Em Sportilia, sob as ordens do designador Pierluigi Collina, concluiu-se a primeira reunião da nova classe de árbitros. Aquela que está para começar, disse Pierluigi Collina, é uma época de viragem, adiantando, entre outras coisas, ser favorável à introdução da expulsão temporária para os simuladores, traçando o perfil daquele que deverá ser o novo árbitro. Pierluigi Collina falou de um profundo conhecedor das normas e de uma séria aplicabilidade das mesmas, um técnico capaz de decifrar o futebol e os seus novos treinadores. Nenhuma possibilidade de apelo contra as decisões do Conselho da Federação Internacional do Automobilismo, o qual na passada quinta-feira em Paris absolveu McLaren por insuficiência de provas. Não obstante isso, a Ferrari está a avaliar todas as soluções possíveis. Esta terça-feira foi depositada na Procuradoria de Módena uma denúncia de 6 páginas. É hipotizado o crime informático contra o património e a inviolabilidade do segredo. É tudo por hoje. Recordamos que estão sintonizados com a Rádio Internacional, que transmite o seu programa em língua portuguesa para o Brasil, das estações da Porta de Roma, em metros 30.49, equivalentes a 9.840 kHz. A partir deste momento, vamos deixá-los em companhia de um breve intervalo musical. O nosso próximo encontro é amanhã, sempre a esta mesma hora. Muito obrigado pela vossa atenção e muito boa noite.